Fala galera, aqui quem fala é Rafael Casemiro, sou designer social media. E eu sou a Neisa Casemiro, social media. Esse é o nosso primeiro podcast e nesse podcast nós vamos trazer alguns temas como marca digital, criação de conteúdo. Empreendedorismo. Então, pessoal, nós estamos começando o nosso podcast hoje, mas antes de nós entrarmos no assunto, nós temos alguns recados para vocês. Então, se você quer trabalhar com o YouTube, quer aprender como funciona essa plataforma, tem um curso excelente aqui na descrição do nosso podcast. Também se você quer alavancar suas vendas através das redes sociais, nossos contatos estão aqui abaixo. E para a gente começar esse bate-papo, hoje a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar em home office. Galera, a gente vai falar um pouco sobre isso e sim, tem desvantagens em trabalhar em home office, mas pode ter certeza que as vantagens de trabalhar home office é muito maior. Exatamente. Então a gente vai pegar algumas pescas aqui, então a gente vai mesclar, tá certo? Vamos falar um pouco sobre as desvantagens e também um pouco sobre as vantagens. Então qual seria a primeira? Isso, a gente listou aqui algumas vantagens e desvantagens, e aí vamos falar sobre a primeira vantagem, que é a proximidade com a família. Então isso daí ela é muito bom. Já tem uma grande vantagem aí. Eu vou falar por mim, né? Que tipo, minhas filhas, eu pude me aproximar muito delas, né? Quando eu comecei a trabalhar home office. Porque a minha mais velha, quando ela nasceu, eu trabalhava e estudava. Então, muitas vezes eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Já com a minha mais nova, como teve essa oportunidade de trabalhar home office, eu pude ver o crescimento dela, pude ver os passo a passo dela. Para você? Eu trabalhei 2 anos, né? Tive a oportunidade de trabalhar 2 anos em home office, durante a pandemia, depois da pandemia. E realmente essa proximidade com a família é muito bom. Porém, tem o outro lado, né? Que também pode ser uma desvantagem, que é a perda da privacidade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente a gente mulher, né? Que quando a gente está em casa, a gente se envolve com os trabalhos domésticos, se envolve no trabalho com os filhos. E aí acaba que se a gente não se organizar, se a gente não realmente parar, né? Se organizar e parar para sentar e não, agora eu vou focar nisso, não vou focar no meu trabalho. A gente acaba se perdendo no tempo e isso pode se tornar realmente também uma grande desvantagem. E também tem uma, tipo, das desvantagens, né? Tipo, eu muitas vezes, né, tava aqui trabalhando. É bom estar com as meninas, mas quando começa o chororô, as birras, e a gente tem que fazer reunião, tem que se concentrar no trabalho. Então tem essa desvantagem, mas pode ter certeza que a vantagem de estar perto delas é muito maior, muito maior. É engraçado que eu voltei a trabalhar, né, no finalzinho do ano passado, infelizmente tive que voltar a trabalhar fora. E aí agora, né, depois de acho que uns 3, 6 meses Sim. trabalhando fora, ele chegou, né, e foi muito engraçado, porque chegou muito chato, muito ruim ficar sozinho em casa. É muito melhor trabalhar, porque ele vivia reclamando justamente disso, né? O fato de que às vezes as minhas estavam. Eu estava na cozinha, ele estava aqui no escritório trabalhando, e aí começava as birras e eu vinha e pedia socorro, né? E aí ele se irritava muito com isso. Por isso que eu falei da importância da gente realmente se organizar, né? Era engraçado, tipo, E que. aí, deixa Opa. eu lembrar. E aí ele se irritava muito com isso. E agora, depois que ficou todo mundo longe, ele passa muitas horas sozinho em casa, chegou um dia pra mim e disse, né? Que sentia muita falta de nós todas estarmos em casa. Exatamente, eu acho que era uma bagunça que fazia bem até a minha produtividade. Com elas aqui, eu acho que eu conseguia até me concentrar melhor no trabalho, apesar tipo, de ter às vezes as confusões, as birras, era muito melhor realmente ter todas em casa, né?
Então, o próximo tema que nós selecionamos aqui, a próxima vantagem é a maior independência. É independência de tempo, de horário, porque quando a gente trabalha em casa, a gente não tem aquela preocupação. Na verdade, quando a gente trabalha em casa, né, a gente já acorda e o nosso trabalho tá ali do nosso lado. O nosso escritório tá aqui prontinho esperando a gente. É interessante essa flexibilidade que o trabalho home office ela traz pra gente, né? É muito bom, tipo assim, eu posso fazer meus afazeres e sair da minha cozinha e chegar aqui no escritório e já começar a trabalhar. Não tem aquela preocupação de você acordar cedo, você ter que se arrumar todo, fazer todo aquele ritual, né, para você ter que pegar ou uma condução ou você pegar o seu carro, pegar um trânsito, né, que pegar trânsito é uma das coisas que mais, pode ter certeza, que mais cansa os trabalhadores realmente na ida e na volta do trabalho. Então, a vantagem de você ter esse tempo maior é maravilhoso. Exatamente. E ele já falou de uma outra vantagem, né? Que é justamente a redução do estresse decorrentes a trânsito. Então, hoje, né, na nossa realidade atual, a gente precisa. Tem uma logística muito grande na nossa vida, já que eu estou trabalhando fora, pelo fato de que a gente precisa acordar cedo, se organizar, organizar a nossa filha mais nova, né? Arrumar ela para deixar ela na escola, depois ele me deixa até metade do caminho, ou até ao trabalho, porque dependendo do horário, né? Então a gente meio que perde 2 horas do nosso dia todos os dias, né? Que é 1 hora para ir e 1 hora para voltar. E fora, né, que eu fico muito tempo longe, né? Muito tempo longe dele, muito tempo longe das meninas. Então, realmente, essa redução do estresse do trânsito, né? É, é uma. Como é que eu posso dizer? Benefício É um benefício muito, muito grande. E às vezes a gente não dá valor para isso, né? Quando a gente trabalhava em casa, a gente não dava valor para isso. dela não. E aí acaba que a gente vai, quando a gente trabalha em casa, né, a gente já vai acaba atropelando as coisas. É que isso é a desvantagem, né? Tipo, eu trabalho em casa, isso acontece muito comigo, né? Tipo, do excesso de trabalho. Às vezes eu gosto muito do que faço, pode ter certeza, e às vezes não me dou conta do que estou fazendo e acaba do tempo, né? E acabava muitas vezes extrapolando isso. Tipo, na vez de eu trabalhar só até as 18 horas, eu ia até 9 10 horas da noite trabalhando. Então, mesmo que você trabalhe em casa, é bom você ter uma rotina, e essa rotina que seja mais matinal mesmo, tipo, no horário comercial, né? Entra aí 8 horas para trabalhar e sai às 18, dá as pausas. Eu costumo fazer isso, dar as pausas de lanche, dar a pausa do almoço, porque isso é essencial. Mesmo que você trabalhe em casa, você dividir esses horários, ele é muito bom, senão você acaba acumulando, né? Então, algumas pessoas também pensam que o teu horário flexível, eu vou trabalhar o horário que eu quiser. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Se você tem prazos, você tem demandas para entregar. Então você tem que se organizar da melhor forma possível para você não atrasar suas demandas, que é uma coisa muito perigosa para quem trabalha em home office, é isso, que eles dizem, estou em casa, eu faço outro horário e acabam se perdendo no horário. Eu vou falar que eu sou designer, muitos designers viram a madrugada não por eles gostarem de trabalhar à noite, mas simplesmente porque eles desorganizam os seus horários para entregar no prazo. Isso era uma coisa que sempre me irritava muito, né? Porque como a gente que é mãe, né, a gente se preocupa, eu me preocupava muito mais com as meninas e às vezes ele ficava até tarde da noite trabalhando, envolvido no trabalho, segundo ele, né, por causa das interrupções que eu já fazia durante o dia. Mas aí acabava que quando as meninas chegavam da escola, né, elas têm essa necessidade da gente também, né? E aí ele estava muito ocupado
envolvido no trabalho, e isso era um motivo, às vezes, de até discussão entre nós dois, porque a gente não tinha alinhado essas coisas, né? Então, para quem trabalha em home office, trabalha como casal, né? Que vai ser a gente vai falar um pouco mais sobre isso no outro podcast, mas é organização, palavra-chave para quem trabalha em home office, quem trabalha em casa, quem trabalha com atendimento de demanda, né? E não com horário, porque a gente sabe que também que tem os trabalhos em home office que você precisa trabalhar, cumprir horários certinhos, né? Mas a gente falando sobre você fazer o seu horário, ter essa independência, né? Em realmente só entregar as demandas, precisa se organizar. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que acham que são mais de trabalhar no noturno, né? Mas que se você for esse tipo de pessoa, também não tem problema. Se você acha que você produz melhor no período da noite, então seleciona ali aquele tempo para você realmente se dedicar, mas não esquece, né, de ter um tempo para descansar, ter o seu horário de lazer, o horário de estar com a sua família, porque senão, em vez de ser uma vantagem trabalhar em casa, vai virar um problema muito sério, um problema familiar muito sério. Então, o próximo vantagem e desvantagens é maior liberdade profissional. E você tem que ter muito cuidado com isso. Mas, tipo, uma coisa que eu acho bastante interessante em trabalhar em home office, pelo menos na minha profissão, é que eu tenho mais liberdade criativa. Eu posso criar ali sem um contexto de pressão, de ter um chefe do meu lado analisando, porque muitas vezes eu faço a arte, né? Mando pro cliente aprovar, ele aprovando tá ok. Se ele não aprovar, ele só vai me passar a alteração ou por texto ou por áudio. E geralmente eu peguei isso muito nas empresas, né? Do chefe estar ali do meu lado fazendo as alterações. E isso é muito chato, porque como muitas vezes essas pessoas não entendem como é o processo, eles pensam que a gente vai fazer assim e a alteração já está feita. Mas não é. Tem várias coisas que a gente tem que fazer para fazer essas alterações. Às vezes sim, é só tirar uma coisa do lugar e colocar no outro. Mas muitas vezes não. Exatamente, né? E entrando nessa vantagem também, a gente trabalhando em casa, a gente tem a oportunidade, né, de estar sempre se atualizando, né? Que às vezes quando você trabalha numa empresa, você fica muito restrito ao que a empresa quer, né? Entregar demanda, produzir o que a empresa quer ali, e você acaba não se reciclando. Então a gente tem essa vantagem, né, de poder, quando a gente trabalha em casa, a gente está sempre envolvido no que tá mais atual, né, e de poder se reciclar sempre. O que também, e aí o que entra também na desvantagem, né, de que se você não busca, como você não tem ali, às vezes, uma pessoa, né? Porque às vezes tem algumas pessoas são movidas à pressão. Então, se não tem lá uma pessoa para ficar ali cutucando, você acaba não buscando novos conteúdos, não buscando novos conhecimentos. E aí entra na desvantagem, que é a falta de atualização profissional. Infelizmente, isso acontece muito com muitos profissionais, porque eles pensam, eu já tenho um certo conhecimento nisso, eu não preciso me atualizar. Quando eu era moleque, eu vou até falar sobre isso. Quando eu era moleque, eu tinha mania de falar, cara, eu tenho que procurar uma profissão que não precise se atualizar sempre. Mas eu vacilei, porque eu fui para uma área, estou numa área que eu acho que praticamente todo mês tem uma atualização nova, porque como eu sou social media também, trabalho com redes sociais, quem sabe aí, o Instagram, o YouTube, todas essas plataformas, elas estão constantemente sendo atualizadas, né? Mas o profissional ele realmente ele tem que se atualizar. E eu vi muitos dessas pessoas, amigos meus, não se atualizar na pandemia e ficar para trás, entendeu? É muito complicado. Até então, se você perceber, muitas empresas elas estão realmente acabando com o home office porque as pessoas se acomodaram, realmente se acomodaram. Não sei. Então, passa pro próximo tópico. Vamos passar para o próximo tópico. Então, o próximo tópico a outra vantagem é
definição do próprio horário de trabalho, né? A gente até já conversou sobre isso, mas vamos dar um pouco de ênfase a isso, né? A importância realmente de você, porque quando a gente está em casa, principalmente nós mulheres, como eu já falei, eu, por exemplo, eu me envolvia muito no trabalho doméstico, né? E acabava que deixava para fazer os meus trabalhos, né, a minha parte profissional, só no período em que as minhas filhas ou estavam na escola ou estavam dormindo, mas o que na pandemia, né, foi um período de tempo bem reduzido. E aí eu acabava também acumulando muitas tarefas para fazer tarde da noite, depois que elas iam dormir. Então, assim, ter um horário de trabalho pré-definido, né? Claro que eu defini que eu vou trabalhar de 8 da manhã às 6 da noite, com uma hora de intervalo, e eu não posso sair aqui do meu, vamos dizer assim, do meu escritório, né? Não é isso, né? Mas ter um horário definido para que você realmente se concentre, né? Eu gosto muito que o Rafael, ele tem o hábito de fazer o Pomodoro. O Pomodoro, né? Para quem não conhece, o Pomodoro, eu na verdade não utilizo, mas pelo fato de ver ele utilizando, Posso explicar? de ver ele utilizando, eu acho muito interessante, porque você tem o tempo para você focar e o tempo para você pausar, mas ele é melhor para falar sobre isso. Então, eu tenho uma certa dificuldade às vezes de concentração, né? Então, muitas vezes, para me ser mais produtivo, eu uso a técnica Pomodoro. Então, essa técnica Pomodoro, ela consiste em quê? Né? Então, são 25 minutos trabalhando ali, focado naquela demanda. 5 minutos você pausa. Né? Nessa pausa, por favor, nessa pausa você não vai mexer no celular. Você levanta, vai tomar uma água, vai no banheiro, né? Vai descansar um pouco mais somente. Depois você volta mais 25 minutos focados. Você faz mais ou menos isso umas quatro vezes, o que é indicado, né? E depois você dá um descanso maior para sua mente. Vamos supor, deu 4 vezes, dá mais ou menos umas 2 horas. Depois de 2 horas, você vai lá e dá um descanso maior de 10 a 20 minutos, que você vai descansar um pouco mais sua mente. E novamente falando, não pega no celular, vai ler um livro, vai comer alguma coisa, vai lanchar. Porque realmente, para você trabalhar em casa, você tem que ter uma produtividade. Eu não entro para trabalhar em casa às 8 horas da manhã. Eu entro mais ou menos umas 9 horas, porque eu vou fazer alguns afazeres antes, vou me preparar. Só que para mim, essa é a vantagem, né, de fazer o meu horário. Eu consigo entrar 9 horas, sair meio-dia para almoçar, né? Aí eu tiro, muitas vezes tiro 1 hora e meia, depende do cochilo do dia, né? Mas é bom você ter esse horário. E principalmente a Neisa falou, você pode ser noturno, mas eu prefiro realmente esse horário. Para mim é melhor, porque à noite eu posso ficar mais livre para minhas filhas, para minha esposa e outros afazeres, né? Que a vida não é só trabalho. Uma outra desvantagem, né, do trabalho home office é o ambiente de trabalho confinado e o isolamento social. Então, principalmente na pandemia, né, a gente viu muitas pessoas que praticamente todos os nossos amigos, né, começaram a trabalhar em home office, tendo que cumprir uma carga, né, exigida pela empresa. Era um trabalho em home office, mas ainda era aquele trabalho com horário rígido, e a gente viu muitas pessoas, né, que realmente tiveram esse isolamento social e esse confinamento, né? Porque você fica muito sozinho, você tá ali. A gente não teve esse problema porque a gente trabalhou os dois juntos em casa, né? A gente teve E aqui essa vantagem. tinha 5 pessoas dentro de casa, então era um pouco mais de vantagem, né? Mas eu, depois da pandemia, eu senti essa questão, tipo, do isolamento, né? Eu pensava, não, vai ser de boa. Mas quando a gente começou novamente a socializar com as pessoas, eu senti que eu não estava meio arredio, eu não queria muito participar, né? Hoje em dia eu tenho uma séria dificuldade, às vezes, de interagir com as pessoas. Eu estou falando aqui com a câmera, mas para vocês, né?
assim, mas eu sou uma pessoa muito extrovertida. Introvertida. Extrovertida que é ao contrário. Então eu sou uma pessoa muito introvertida, né? E com o isolamento, tipo assim, a Neisa veio. Quando eu sento aqui para trabalhar, coloco o meu headphone, o mundo acaba e eu não percebo. E eu tô ali super de boas, né? Mas quando é para me sair desse meu mundinho, às vezes é bem complicado. E pessoal, tomem muito cuidado realmente com essa reação antissocial que acontece com o home office. Exatamente, né? Quando eu voltei a trabalhar fora de casa, né? Eu tive que me posicionar novamente no mercado de trabalho e voltar para uma empresa tradicional, vamos dizer assim. Eu vi a diferença, né? Que realmente estar com outras pessoas, essa é uma das vantagens de você ser um CLT, porque você vai estar com outras pessoas, e aí eu percebi que realmente o trabalho em home office estava me fazendo um pouco mal nessa parte, né? Porque eu também sou uma pessoa introvertida, até eu chegar e conhecer uma pessoa nova, né? Demora realmente um pouco de tempo, e eu não estava exercendo, e eu não estava fazendo isso, né? O Rafael, ele ainda era muito mais sociável do que eu, porque ele falava com as pessoas por mensagem, no WhatsApp, de vez em quando ele conversava com os amigos dele, e eu ficava tão envolvida, né? Para mim, eu tinha tantas coisas para fazer com as minhas filhas em casa e com o meu trabalho em si, que eu não me permitia fazer isso, né? Não me dava essa oportunidade de conversar com as pessoas, nem que fosse através de mensagem. Então eu percebi que eu realmente fiquei muito mais fechada e que realmente voltar a trabalhar fora foi um divisor de águas, né? Para minha própria saúde mental, né? Então, tomem muito cuidado com isso, né? Procurem, mesmo trabalhando em casa, em home office, procurem sempre que possível estar com os amigos, sair para fazer uma caminhada, procurem realmente socializar, né? Estar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, faz um chamado de vídeo, converse com as pessoas no WhatsApp, porque o isolamento social é realmente uma coisa muito séria, né? Que prejudica a sua saúde e às vezes você nem percebe que está sendo prejudicado. Exatamente, pessoal. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta. Hoje você está trabalhando fora. Hoje, o que você preferiria? Voltar a trabalhar em casa. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo maior, né? Nós estamos com alguns projetos novos, com algumas coisas novas que nós estamos querendo realizar e o propósito maior é justamente voltar a trabalhar em casa. Mas o Rafael uma vez até soltou uma piada, né? Então, já que tu quer, ele falou assim, já que tu quer tanto socializar, então quando a gente tiver financeiramente bem, né, para que você volte a trabalhar em casa, tu vai fazer um curso, uma faculdade, um curso, alguma coisa para que tu passe no máximo 2 dias da semana fora, né? Num curto período de tempo. Exatamente. Pessoal, é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar home office. Tem lá na minha bio do Instagram, home office é vida, e realmente é. Então, galera, foi um prazer, né, fazer esse nosso primeiro podcast. Então, outra coisa que a gente esqueceu já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta e compartilha com todas as pessoas que vocês puderem. Nossa meta de inscritos são 1.000 pessoas. Estamos começando agora, então nossa meta de inscritos são 1.000 pessoas. Então compartilha com todas as pessoas que vocês puderem. Manda aí no grupo da família, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Se você gostou, como o Rafael falou, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus familiares e aguarda o próximo. Até o próximo podcast. Valeu!